que Deus fala no livro de Mateus 27, no exato momento, em que Pôncio Pilatos tentava salvar a Cristo da crucificação. E você pergunta, mas houve esse momento, pastor? Sim. Pilatos, até por pedido de sua esposa, ele queria tirar Jesus Cristo da crucificação. Ele tentou tirar Jesus Cristo da crucificação. Por vários momentos ele tentou se esquivar dessa responsabilidade. Ele mandou para o rei Herodes, o Herodes mandou de volta. Pilatos tentou assuntar, questionar com os sacerdotes, o sumo sacerdote. Porém, ele não conseguiu. Então, em dado momento, para ser bem específico, no capítulo 27 de Mateus, no versículo 24 e 25, Pilatos teve uma ideia. Pilatos disse o seguinte: todos os anos, na Páscoa, eu solto um prisioneiro. Eu vou colocar o pior prisioneiro que tem. Pega lá Barrabás. Barrabás, ele era conhecido do povo, assaltante, fazia tocaias para diligências, tirava mantimentos dos pobres. Então Barrabás é bem conhecido. Eu vou colocar Barrabás e vou colocar Jesus Cristo. E eu tenho uma certeza que o povo vai querer que solte Jesus. Porque esse Jesus é inocente. Por questões de religiosas e de inveja, estão querendo que eu o crucifique. Então eu vou colocar Barrabás e vou colocar Jesus. E Pilatos fez isso. Pilatos fez isso. Colocou Barrabás e colocou Jesus. E diz assim, no versículo 24: percebendo Pilatos que não conseguia comover o povo, ou demover o povo da sua ideia de crucificação, mas ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que trouxessem-lhe água e lavou as mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente do sangue deste homem justo. Esta é uma questão vossa. E todo o povo respondeu: caia sobre a nossa cabeça, escuta isso, caia sobre a nossa cabeça o sangue e sobre os nossos filhos. Caia sobre a nossa cabeça e sobre a cabeça dos nossos filhos o sangue desse inocente. Diante disso, Pilatos soltou-lhe Barrabás e mandou que Jesus fosse flagelado e o entregou para ser crucificado. Então preste atenção. Vejam que os judeus, exclusivamente os judeus pediram para si. Eles disseram: caia sobre nós e sobre a cabeça dos nossos filhos o sangue desse inocente. Você já ouviu falar do Holocausto judeu? Do que a Segunda Guerra Mundial fez aos judeus, Adolf Hitler, os campos de concentrações, tudo aquilo ali, tudo aquilo que aconteceu, foi como que se fosse um pagamento, foi como que se fosse uma cobrança. Porque olha o que eles disseram: caia sobre a nossa cabeça, não só nós que estamos aqui, mas sobre a cabeça dos nossos filhos, ou seja, das gerações futuras, o sangue desse inocente. Querido, se você assistiu alguns filmes que falam sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto Judeu, eu aconselho você a assistir. Tem filmes muito bons e livros bons de ler também. O Menino do Pijama Listrado, Fuga de Sobibor, A Lista de Schindler, um clássico, um filme fielmente baseado em fatos reais, e muitos outros filmes que você pode assistir, Perdido na Tormenta, e filmes que falam sobre isso.
você vai ver o que eles sofreram. Adolf Hitler, o que ele fazia com os judeus? Ele fazia experiências científicas com os judeus. Isso sem falar em as pessoas que ele queimava viva, envenenava. Coisas piores que a morte rápida de envenenamento ou queimar. E tinha coisa pior, pastor? Tinha. Ele pegava o judeu, ele abria, há relatos dele abrir o judeu, anestesiar o judeu, colocar o judeu para dormir, e ele abria a barriga do judeu, e ali dentro do judeu, da barriga do judeu, ele colocar um gato vivo. Um gato vivo, só que o gato também dormindo, dentro da barriga do judeu dormindo. E ele costurava. E ele arrancava as mãos do judeu. E quando o judeu acordava, quase junto com o gato também, passava anestesia, o judeu sentia que tinha algo dentro dele. E quando o gato acordava lá dentro, o gato queria sair. Só que o judeu não tinha mãos para cortar os pontos para tirar o gato de dentro. Ele fazia experiências como quebrar os braços dos judeus no mesmo lugar e depois engessava. Quebrava no mesmo lugar, depois engessava. Só para ver quantas vezes era capaz de se regenerar o osso do corpo humano. Ele descobriu que era 15 vezes. Ele injetava com seringa água no olho e mandava o judeu mergulhar para ver se ele conseguia ver melhor embaixo d'água. Experiências loucas, muito sofrimento, a ponto de matar ali milhões, né, milhares e milhares do povo judeu. Então veja a responsabilidade, duas responsabilidades. A primeira é a responsabilidade de você abandonar Jesus e a segunda é a de você derramar sangue inocente. Primeiro eu quero falar sobre derramar sangue inocente. Quando eu derramo sangue inocente, pastor? Quando eu derramo sangue inocente? Quando você tem poder sobre uma pessoa, e quando eu falo poder, eu não falo somente o poder na questão de governo, esse também, mas não falo na questão de você estar sobre ela numa posição, mas você tem uma informação. Quando você tem uma informação sobre uma pessoa, e principalmente uma informação mentirosa que pode destruir a vida daquela pessoa, e você faz uso daquela informação, você está derramando sangue inocente. E veja o que o sangue de Jesus, o sangue inocente, mas era o sangue de Jesus, mas era sangue inocente. Veja o mal que atrai quando você derrama sangue inocente. Então, assim, eu sei que não é algo que as pessoas gostam de ouvir, só que muitas pessoas, elas são ruins na vida, são ruins com as pessoas, e depois elas não querem colher. Elas não querem colher. Então, toda vez que você tem poder sobre uma pessoa, seja uma informação sobre aquela pessoa, falsa ou verdadeira, seja o poder de ajudar aquela pessoa ou prejudicar, e você aplica de uma maneira ruim, e você de alguma forma prejudica aquela pessoa, e aquele prejuízo chega a ser quase que irremediável, você está derramando sangue inocente. Crê que você vai pagar. Isso, querido, vai na cadeia, na hierarquia de empresas, na hierarquia de igrejas, na política, em todo lugar. Em todo lugar. Você às vezes fica tendo pena aí de um político, plantou, colhe. Bispo, pastor, plantou, colhe. Não pensa o político que ele vai roubar, não pensa o político que ele vai saquear o povo e depois ele vai ficar com a velhice dele curtindo. Na boa, não. Ele vai pagar com uma doença, ele vai pagar com enfermidade, ele vai pagar vendo alguém que ele ama sofrendo, e o dinheiro que ele roubou do povo não vai poder salvar aquela pessoa. Você me entende? Sim ou não?
Ah, eu sou um líder religioso. Cuidado você, tá? Cuidado. Você que tem poder, né? Ah, eu tenho poder porque a igreja me deu um título. Cuidado. Eu prego desde 1995. Para mim, isso é um filme repetido, que só muda os artistas, os atores. Para mim, isso é um filme repetido, que só muda os personagens. Mas a história é sempre a mesma. Eu vou te contar aqui um fato que eu presenciei dentro de igrejas, porque dentro da igreja e dentro da obra também tem justiça. Eu presenciei uma vez um pastor que estava acima, né? Estava acima do pastor menor. Porque eu sou bispo, porque eu sou pastor regional, porque eu sou aquela coisa de posição. Então, ele estava acima. E ele, de uma forma injusta, porque há um grande problema nas igrejas, se dá muito poder a homens neófitos, sem diligência, sem destreza de administração, sem capacidade de julgamento. Então, esse poderoso semideus tirou dos trabalhos da igreja e da obra da igreja um pastor com a esposa grávida. Ah, mas se a mulher está grávida, ele não podia fazer nada errado. Ele não fez nada errado. Apenas foi uma questão de que o semideus que o tirou não queria se prejudicar para um líder maior que ele, porque assim sempre tem uma mordida maior, e a última mordida é a de Deus. Então ele falou assim, se eu não tirar ele, vai contar a verdade, eu vou me prejudicar. Então se é Deus chorar a mãe dele e chorar a minha, chora a mãe dele. Tirou ele da obra, inocente com a esposa grávida. Tudo bem. Gente, se contasse no calendário, não sairia tão perfeito. Um ano depois, eu vi esse que se achava semideus, intocável, porque a direção da igreja é comigo, ele ser tirado da obra também, tirado da igreja, tirado dos trabalhos da igreja que ele respectivamente era pastor, né? E, pasmem, ele foi retirado e a esposa dele estava grávida também, com um barrigão bem grande. À medida que ele mediu, ele foi medido. Na hora, eles batem do peito. Manda. Eu sou invocado. Eu pode mandar, então, sofrimento para mim se eu estou agindo errado. Já vi isso muito. Muito acontecer, muito mesmo. Aprenda uma coisa, querido. O sangue inocente, ele é caro. Nenhum homem aqui da terra, principalmente os que servem a Deus, a quais Deus chama de vermezinho de Jacó. Então, nenhum vermezinho aqui da terra pode pagar sangue inocente. Você não tem know-how para pagar um sangue inocente, nem condições. Então, o sangue inocente também vai na questão do trabalho. Quando você tem um funcionário, uma empregada, você pode cobrar, você é que paga o salário, sim, você pode cobrar, você pode exigir produção, limpeza e fazer valer o dinheiro que você paga naquele trabalhador. Porém, quando passa para os maus tratos, quando passa para o assédio moral, para a ofensa, você está derramando sangue inocente. Você pode ser o semideus. Aliás, tinha uns que tinham que mudar o nome deles para Thor, né? Thor, o semideus. Então você pode ser o semideus, você vai pagar. Você vai pagar. É um filme. Se eu for contar aqui situações, eu vou passar a noite toda contando situações. Então, quando você derrama sangue inocente, aquele sangue pode ser cobrado de você. Aquele sangue pode ser cobrado de você. Então, abre os teus olhos e tome cuidado. Tome cuidado
ao derramar o sangue inocente. A segunda coisa que nos chama a atenção nessa passagem bíblica é o fato da rejeição de Jesus. Eles rejeitaram Jesus. E uma coisa que todos nós temos que saber, que eu tenho que saber, que você tem que saber. Quando nós rejeitamos Jesus, há um preço a ser pago. Quando nós rejeitamos Jesus, há um preço a ser pago e um preço alto, tá? Não pensa você, não vou mais à igreja, eu não quero mais saber de Jesus, que vai ficar por isso. Mas pastor, isso é uma ameaça, isso é jogando praga. Não, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. É como que você virasse as costas para aquele que tirou você da bebida, do fumo, das drogas, do adultério, da prostituição, das noitadas, da depressão, da síndrome do pânico. É como se você virasse as costas para aquele que te amou, para aquele que deu a vida por você. Acredite, querido, Deus não criou um inferno para homens. Eu vou te falar uma coisa bem certa. Quando Deus, Ele criou o inferno, o homem nem existia ainda. Deus fez o inferno para Satanás. Que quando Deus fez o homem, Satanás já existia. E Deus fez o inferno para os demônios. Deus não pretendia colocar no inferno homem nenhum. Mas infelizmente os homens estão fazendo questão de irem para o inferno. Os homens estão fazendo questão de serem condenados. Então, o que Deus pode fazer? Nós vamos orar por você. Eu quero que você guarde essa mensagem no seu coração. E todas as vezes que você pensar em largar Jesus, todas as vezes que você pensar em, eu vou largar o caminho de Deus, você lembra disso. Todas as vezes que você tiver o poder de fazer o bem a alguém, faz o bem e não o mal. Mas tem muita gente ruim no mundo, e tem gente que não presta mesmo, tem que sofrer mesmo, e é você que julga? Foi dado a você os poderes? E o mais incrível, missionária Grazi, é que tem pessoas que elas permitem que a ruindade... porque tem muita gente ruim no mundo. Então ela permitiu que a ruindade dos outros mudasse ela, né? Fizesse ela ser uma pessoa pior. Ela começa a pensar assim, já que ele faz o mal, eu vou fazer também. Só que a gente tem que ser diferente, né? A gente tem que mostrar a diferença. Não é porque o outro está fazendo mal ou porque o outro me fez mal que eu vou fazer mal para ele também. É por isso que Jesus disse assim, olha só que lindo, Jesus disse assim, amai os vossos inimigos. Você fala assim, tá louco? Deixa eu te ensinar uma coisa, amar é mandamento, tá? Amor não é opcional, não. Você que pensa assim, eu não consigo amar, eu não vem no meu coração. Não, isso é errado. Eu amo quem eu decido amar. Eu sofro pelo que eu decido sofrer. Inclusive, isso é uma pregação que eu vou fazer outro dia, né? Se amar fosse uma coisa que nascesse no coração, às vezes dá, às vezes não dá. Como que Jesus disse, mandou? Novo mandamento vos dou, amai os que vos perseguem, amai vossos inimigos. Era se fosse uma coisa de sentir, era só chegar no céu no dia do juízo final e dizer, Senhor, o Senhor mandou, mas eu não consegui sentir isso. Então, quando eu escolho, eu vou amar e pronto, vou fazer o bem e pronto. Entendeu? Para finalizar aqui, não estou dizendo para você que você tem que ser o boboca, não. É o boboca. Não, de forma alguma. De forma alguma. Mas eu estou dizendo para você que se você quer realmente fazer o certo, você vai ter o poder de raciocínio, de julgamento, dado por Deus com toda certeza. Tá certo? Não largue os caminhos de Deus, não largue os caminhos do Senhor Jesus.
Ele é o caminho, a verdade e a vida, querido. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a lugar nenhum, se não for por